Nunca vou esquecer aquela noite de sexta-feira, 21 de abril de 1989. Eu estava numa festa com os meus amigos de colégio. A gente se divertia muito, até próximo da meia-noite, quando de repente a luz no bairro acabou. Ninguém entendeu nada. Só sei que após a interrupção da energia, a festa também foi interrompida. E cada um rumou para casa. Uns tinham carros, outros motos, alguns bicicletas. Eu e os meus amigos, André, Igor e Washington, íamos para casa na aviação tênis. Esse é o conto do lobisomem na mata. Se você tem um conto ou um relato e quer encaminhar para nós, na descrição do vídeo tem o nosso contato para que você também possa compartilhar conosco a sua história. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, o seu gostei, seu feedback por meio do seu comentário e, claro, ativar o sininho. Compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui na Trilha do Terror. A gente morava no interior, então, de certa forma, estávamos acostumados com essas quedas de energias. Mas nunca aconteceu numa noite de tempo bom e ainda tão tarde assim da noite. Geralmente essas coisas se davam por volta do meio da tarde ou findar da tarde. Aquela noite estava muito linda. Tinha um belo luar que parecia um grande abajur, iluminando a nossa estrada, que era cercada por árvores, cercas de arames e plantações de todos os tipos. O caminho que fazíamos era uma estradinha que, se um carro passasse por ali, teria que andar mais ou menos a 20 km por hora, se o proprietário não quisesse ter problemas com suspensão. Era um caminho bem ruim. Nós vínhamos fazendo a nossa bagunça habitual, aquela bagunça habitual de jovens, sabe como é, né? Admirando a beleza do grande astro noturno, quando um dos meus amigos teve uma ideia que logo descobriríamos que não era uma das melhores. Ao olhar no relógio, Washington disse que, se continuássemos pela estradinha, chegaríamos em casa no desembocar do amanhecer. Mal ele fechou a boca e o André sugeriu: não se a gente passar por meio da mata. A gente vai ganhar umas 2 horas. Ninguém queria passar por meio da mata, embora ninguém também quisesse passar por medroso. Ninguém abriu a boca para dizer que a ideia do André era extremamente absurda. Todos olhamos um para a cara do outro e, com um olhar, concordamos que aquilo não tinha menor cabimento. Não era nada plausível. Sobre a economia de tempo, sem dúvida, o André tinha toda a razão. Mas a gente não queria saber de entrar naquela mata àquelas horas da noite. Até que o nosso silêncio de segundos foi quebrado pelo André. Não me diga que vocês estão com medo, disse ele. Sugeri que era melhor a gente continuar na estradinha. Argumentei que a mata era fechada e poderíamos correr o risco de sermos picados por uma cobra ou algum bicho peçonhento. No final, ele, o André, acabou me dando razão. Embora debochou, medroso. Continuamos o nosso caminhar. Washington mais uma vez consultou o relógio e passava de um pouco mais de 00:30, quando ao longe avistamos um homem, todo maltrapilha, parecendo um mendigo, adentrando dentro daquela mata. A lua estava muito clara, dava para ver o homem perfeitamente. Claro que pela distância não daria para identificá-lo ou saber quem era, mas ao julgar pelo estado da roupa, imaginamos ser Tunga, que era um bebum que vivia de esmola e ajuda de nossas famílias e da comunidade. Tendo a certeza de que se tratava de Tunga, ao vê-lo entrando na mata de forma quase que desesperadora, gritamos para ele: Tunga! Tá maluco? Entrar na mata a essas horas? Vem embora com a gente, Tunga! Não sei porquê, mas não achei uma boa ideia termos chamado a atenção dele. Tunga rapidamente se virou para trás em nossa direção e nos conheceu. Sem parar de correr, ele apenas gritou:
Corram! Saiam daqui o mais rápido que puderem! Meninos doidos! Corram para o próprio bem de vocês! Crianças retardadas! A gente, eu confesso, não entendeu muito bem o que ele quis dizer com aquilo. A gente só viu ele desaparecer por entre as árvores frondosas daquela mata, nas quais só Tunga conseguia agilmente escalar. Árvores grandes e frondosas, gigantescas. A gente cansou de passar ali por dentro no caminho do colégio, no amanhecer, e vê-lo deitado, numa das árvores mais altas da mata. A gente achou que o Tunga estava bêbado, mas mesmo assim apertamos os passos. Eu só sei que não deu 20 minutos, nós ouvimos aquele uivo horripilante vindo de dentro do coração daquela mata. Todo mundo ouviu? Todo mundo ouviu isso? Todo mundo ouviu? Questionou apavorado o Igor. Claro, respondi. Ninguém aqui é surdo, concluiu Washington. André e Washington, sem mais delonga, deram a sugestão mais brilhante naquele momento. Eu não sei o que é ou o que foi isso, e também não quero saber, portanto acho melhor a gente sair correndo daqui. Claro que todos nós pensamos no Tunga, mas o que a gente poderia fazer? Éramos só um bando de moleques. Então, sem cerimônia, a gente começou a correr devagar. Foi quando mais forte e mais alto ouvimos outro uivo. Olhamos para trás e vimos uma das árvores mais altas da mata balançando. Isso sem vento algum nos arredores para fazê-la balançar. E os sons que se fazia de dentro daquela mata eram estarrecedores. A gente não estava muito longe da estradinha principal de acesso à nossa vizinhança. Passamos a correr o máximo que a gente pôde para sair daquele local. E quem sabe ainda ter a sorte de encontrar algum carro, um caminhão, fora de hora, qualquer coisa, indo em direção à nossa comunidade ou em qualquer direção. A gente só queria sair dali o mais rápido possível. Eu não sei o que aconteceu, mas de alguma forma parece que a coisa que fazia os estrondos na floresta percebeu a nossa correria na rua. A gente viu saindo de dentro da mata aquela besta fera gigantesca de pelos negros e orelhas pontiagudas enormes. Ao vermos aquela coisa horripilante, a gente teve mais fôlego e mais força para correr. Eu acho que o The Flash, nesse momento, seria para nós retardatário. Eu só sei que aquele bicho olhou para a lua, uivou e uivou. Depois, meus amigos, aquilo ficou em 4 patas e saiu correndo em disparada por meio do mato para nossa direção. Apavorados, a gente corria e ao mesmo tempo ouvia o troço vindo quebrando tudo que estava em sua frente. A gente sabia que aquilo retardava o bicho, mas sabíamos que logo ele poderia nos alcançar. A distância, que era aproximadamente de uns 1.800 metros, ia caindo, reduzindo aos poucos. Mesmo a gente correndo tudo que podia, a gente era inteligente para saber que não ia dar tempo de alcançar a estrada principal. Foi quando o Igor deu a seguinte ideia. Pessoal, do outro lado aqui da cerca, ali mais adiante, ali para baixo fica a cachoeira, vamos para lá. A ideia do Igor parecia ser absurda, mas se a gente continuasse em linha reta, logo aquela coisa ia nos pegar. O bicho corria em 4 patas, nós em 2 pernas. Rapidamente a gente atravessou a cerca, aquela cerca de arame, e fomos em direção à cachoeira. Não demorou muito, aquele bicho arrebentou as 2 cercas. Ele trazia consigo os pedaços de arames emaranhados em seu peito peludo. Aquela fera vinha atrás de nós com muita sede. Ao chegar na cachoeira, olhamos para baixo, fazemos menção em polar. Igor, no entanto, numa frieza incomum, pegou um grande pedregulho e arremessou contra o poço. O barulho da pedra batendo na água ecoou por todo o local. Nós também fizemos o mesmo. Com o que tinha ali por perto, nós pegamos e arremessamos lá dentro. Em seguida, rapidamente, entramos por trás do véu de água torrencial que descia da serra. Antes, tiramos nossas roupas. Ficamos só de sunga. Jogamos as roupas mais perto possível para dentro do rio e nos escondemos em meio às pedras por trás da cachoeira. Para poder chegar onde nós chegamos, foi preciso muita cautela, porque a qualquer momento nós poderíamos cair e nos esborrachar lá embaixo. Não demorou muito, cerca de 2 minutos depois, 3 minutos depois, a gente presenciou a chegada daquele enorme lobisomem. Nós vimos aquele bicho olhando diretamente para nós, mas graças ao bom Deus, graças a Jesus, ele não nos viu.
O véu da água serviu de camuflagem para nós. O bicho desceu até a beirada do rio. O som do pedregulho que Igor e os demais coisas que jogamos, as roupas que arremessamos perto do poço de banho, de certa forma, acredito que pela misericórdia de Deus, confundiu a criatura. Aquele troço cheirou a nossa roupa. E de novo ficou em 4 patas. Uivou e subiu de novo para onde nós estávamos. Ali novamente, ele esgueirou-se, uivou outra vez e saiu em disparada de volta para a estradinha. A gente ficou ali sem dar um pio, até o dia amanhecer. Olhamos para o André no raiar do dia e dissemos: se a gente segue a tua ideia, hein, André, de entrar naquela mata, ainda bem que não entramos. Mas graças à boa ideia de Igor, nós fomos salvos. Igor disse que o bicho poderia farejar e ouvir a gente, mas ao entrarmos na água e o som da cachoeira iria confundir os sentidos da fera. O fato de jogarmos o pedregulho, as roupas perto do rio, fez com que ele pensasse que tivéssemos atravessado o rio para o outro lado. Assim nós acreditamos. A gente pegou então a nossa roupa, voltamos para a estrada e resolvemos ir até a mata. Agora era dia, não teria mais perigo. E fomos até a árvore que vimos balançando. Chegando lá, Tunga estava deitado. Mas diferente de outras vezes, ele estava muito assustado e feliz por nos ver. Ele explicou que quando não dava tempo de chegar em um local seguro, ou em qualquer outro local de segurança, ele sempre se escondia em cima de uma árvore do temível lobisomem que ele sabia que já existia naquela região. Eu mesmo já tinha ouvido e visto ele falar sobre essas histórias, mas todo mundo, a gente achava que era o efeito da cachaça. Eu só sei que a gente nunca contou para ninguém isso que aconteceu. Guardamos para nós mesmos. Mas aquele dia em questão, eu e meus amigos, tenho certeza, nunca saiu de nossa memória. Esse foi o conto do Lobisomem na Mata. Você tem um conto igual para partilhar conosco? Clica aí na descrição do vídeo, manda o seu e-mail para a gente, entre em contato. E nós temos o prazer de narrar o teu conteúdo aqui também em forma de podcast em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu comentário, seu gostei. E claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com um amigo. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. Não se esqueça de ativar o sininho para receber os demais conteúdos. E obrigado por ficar até o final. Eu te espero em mais um podcast aqui na Trilha do Terror.